O investidor macroeconômico não busca identificar o exato ponto de inflexão onde ocorrem as mudanças do momentum macroeconômico mundial. Ele apenas busca reconhecer esse momentum e quais classes de ativos vão se beneficiar de cada período. É praticamente impossível e, sem dúvidas, inconsistente tentar prever topos ou fundos em qualquer classe de ativos, mas é muito mais plausível identificar as tendências macroeconômicas que já vêm ocorrendo e em que estágio elas estão. Veja bem, nós vivemos um período de alta inflação mundial. Nós temos uma guerra que dificulta o plantio e a exportação de certas commodities. Ainda vivemos uma recuperação de uma pandemia no âmbito de cadeias logísticas mundiais. Vemos commodities agrícolas e de energia amplamente valorizadas nos mercados. Inclusive, a volatilidade fica clara quando a gente olha para commodities como petróleo, gás natural, soja, trigo, níquel e diversas outras commodities. Eu me lembro ainda em 2020, quando a madeira começou a se valorizar, sinalizando o positivo período para commodities. Lembro também de ter conhecido Michael Gayed, o criador do indicador Madeira por Ouro, que ele usa como um sinal de uma bolha relativamente perto de estourar, com potencial para uma recessão. Recessão essa que agora é o temor da maioria dos investidores internacionais. Além disso, estamos no momento de início do aumento da taxa de juros, o que, se contínuo, dificultará o investimento por parte das empresas, o que deve machucar a oferta no futuro. Isso tudo sem mencionar a escassez de microchips que a gente também tem desde 2020. Tudo isso em meio à iminente diminuição dos incentivos fiscais que o Federal Reserve veio provendo aos mercados. Aliás, não é só a diminuição dos incentivos, é a reversão dos mesmos. Em vez de injetar dinheiro na economia, estamos no caminho de começar a retirar esse dinheiro. E existe também a crença de que outras economias relevantes, como a da zona do euro, também estejam próximas de começar esse movimento de aperto monetário. Mesmo com esse aperto, continuamos em altos níveis de alavancagem. Nesse gráfico que veio até 13 de maio de 2022, a gente vê que o nível de margem sendo usada no sistema vem praticamente acompanhando as máximas que o mercado fez, tendo algum recuo com a queda recente, porém ainda em níveis altíssimos quando comparado com outros períodos históricos, muito acima inclusive dos níveis de alavancagem vistos antes do crash de 2008. Todos esses sinais trazem preocupações. A performance do mercado se desviou dos fundamentos econômicos desde 2020. Vendo isso, eu, particularmente, direcionei por volta de 25% dos meus aportes internacionais para o ETF SHY de renda fixa nos Estados Unidos. Com a queda atual do mercado internacional, comecei a me desfazer dessa posição e recomprar as stocks, as ações que eu considero atrativas. Mas, como eu ainda creio na acentuação da queda em que nós estamos, eu ainda guardo um pouco nesse ETF. Normalmente, eu sou contra uma alocação em renda fixa nos Estados Unidos para o investidor brasileiro. Eu só fiz essa posição devido à alta chance que eu via de estarmos em uma bolha, pelo menos desde que o S&P 500 superou seu patamar pré-pandemia ainda em 2020. No Brasil, a inflação já é real há mais tempo e os fundos imobiliários de papel já vêm sendo beneficiados ao longo desse período. Nesse momento, o investidor macroeconômico deve ver a sua alocação e avaliar se quer manter, aumentar ou diminuir suas porcentagens atuais. Enquanto aos fundos imobiliários de papel, eu gosto da minha alocação atual. Parei de adicionar a ela há algum tempo, mas não tenho intenção de vender nada, pois planejo tê-los para perpetuidade. Já no lado das commodities, começo a crer que a minha exposição a elas possa estar um pouco maior do que a desejada. Afinal, foram uma das poucas variações positivas na minha carteira em um período em que a maioria dos outros ativos vem performando muito mal, especialmente a posição em ouro que eu abri em 18 de janeiro, quando eu postei esse vídeo aqui. Desde 18 de janeiro, o ouro até subiu quase 10%, mas já vem perdendo e hoje se encontra 0,9% abaixo do nível onde eu comprei. Porém, no mesmo período, o S&P 500 já caiu 12,83%. A Nasdaq é mais feio ainda, com uma queda de quase 20%. Portanto, eu mantive o meu poder de compra, enquanto os ativos que são de meu interesse caíram bastante. E apesar desse swing trade não ter sido tão bom quanto eu esperava, pelo menos não até então, eu estou satisfeito com o que ele me proporcionou e eu pretendo mantê-lo por mais um tempo. Depois que eu terminar de fechar minha posição no ETF de renda fixa, eu devo começar a me desfazer da minha posição de ouro para comprar cada vez mais ações americanas. As minhas posições em commodities agrícolas e energéticas são bem pequenas, portanto eu não pretendo diminuir nem me desfazer delas. Esse processo de vender as minhas posições mais defensivas para comprar os ativos que realmente quero para o longo prazo já vem durando alguns meses e deve durar alguns meses mais. Tudo isso é feito em cima de uma carteira propriamente diversificada com todas as classes de ativos que eu considero promissoras. Eu, particularmente,
Regularmente, faço pequenas mudanças da participação de no máximo 10 pontos percentuais dentro de uma carteira que considero bem diversificada. Assim eu posso ajustar a minha alocação de acordo com as minhas convicções da macroeconomia. Quanto à construção do portfólio base, eu já comentei com vocês que eu acredito muito na filosofia de Ray Dalio em relação ao All Weather Portfolio, a carteira de investimentos para todos os momentos. Agora, se você está pensando em seguir uma estratégia macroeconômica, a primeira coisa é que você tem que acompanhar as notícias. E não só acompanhar, mas reservar um tempo, pelo menos uma vez por mês, para refletir a informação que você absorveu e montar uma narrativa de médio e longo prazo sobre a economia mundial. Te convido também a assistir o meu programa semanal, revisando as notícias do período. Eu posto esse programa todas as sextas-feiras aqui nesse canal. Resumindo o vídeo de hoje, o investidor macro, na minha visão, tem que ter uma alocação de longo prazo diversificada, seguindo a estratégia Buy and Hold, e vai direcionar os seus aportes de acordo com o clima macroeconômico e as oportunidades que aparecem em diferentes classes de ativos. Eventualmente, pode-se abrir um swing trade para se beneficiar de um movimento que cria ser mais provável, assim como eu fiz com o ETF de renda fixa em 2020 e com ouro ainda nesse ano. Acredito que até o meio de 2023, ambas essas posições já estejam totalmente fechadas e, obviamente, já tenham sido realocadas em posições de longo prazo em empresas que considero atrativas. A estratégia de alocação com base na macroeconomia não dá para ser ensinada ou copiada, ela deve se pautar no seu entendimento de mundo e será diferente para cada pessoa. É uma das estratégias mais abrangentes e menos rígidas, portanto também deixa certo espaço para erros, o que reforça a necessidade de um portfólio base bem diversificado e com defesas contra diferentes tipos de crises que possamos experienciar. Além disso, respeitar os limites do seu apetite de risco também é essencial. Em 2021, quando o Bitcoin bateu $42 mil, eu comecei a vender. Na época eu tinha convicção que o Bitcoin bateria $100 mil no mais tardar em 2022, mas mesmo tendo essa convicção, a minha posição em criptomoedas se tornou grande demais, de uma forma que uma queda de 70%, 80%, que é bem plausível nessa classe de ativos, me afetaria muito. Portanto, eu comecei a vender entre os $42 mil e os 64. Mesmo tendo a convicção de que o caminho mais provável era para cima, eu tive que respeitar o meu apetite de risco. Depois que eu vi essa queda, eu recomprei mais um pouquinho abaixo dos $32 mil e quando a gente superou essa alta dos 52, eu voltei a vender. Agora, com mais essa queda, fiz mais uma pequena compra abaixo dos $32 mil e ainda tenho mais uma pequena reserva para caso a gente chegue na média móvel de 200 semanas, onde eu devo alocar todo o caixa que eu tenho reservado para criptomoedas. Então, mesmo eu tendo uma crença mais macro de que o Bitcoin seguiria se valorizando, quando a posição se tornou maior do que eu aguentaria em uma perda, respeitar o meu apetite de risco se tornou mais importante do que a minha convicção macroeconômica. O investidor macro sempre terá que pesquisar o momento e se adaptar. Não é uma estratégia simples, como a definir uma alocação-alvo e buscá-la com seus aportes. Há de ter tempo, dedicação e gosto para seguir essa estratégia. E há que equilibrar as suas convicções com as suas limitações. É necessário reconhecer que você sempre poderá estar errado e não deixar as suas convicções te levarem a uma exposição muito excessiva numa certa classe de ativos que possa te prejudicar nos seus investimentos de longo prazo. Ou seja, você quer ser um investidor cujas decisões são mais pautadas pela macroeconomia? Vai fundo, mas não deixe de ter um portfólio diversificado de longo prazo e de respeitar o seu apetite de risco e certos limites de concentração da sua carteira. Bem, o Bitcoin vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!